Boa noite. No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com Lemuel Rodrigues, professor de História e presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, a SBEC. Vamos falar sobre o 21º Fórum do Cangaço e o 4º Diálogos Paulo Gastão, eventos que acontecem de 10 a 14 deste mês de junho. E mais, Câmara de Vereadores presta homenagens dentro dos 28 anos do Mossoró Cidade Junina. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui pela TCM, você que está no YouTube, você que nos assiste na reprise. Um abraço aí para a Laurinha e também para o Giovanni, aí do Mossoró Frutas. Manda mensagem para mim lá depois das 10 da noite, porque acompanham sempre a nossa reprise, trabalham, né, durante este horário, mas na reprise estão acompanhando, assistindo atentamente aqui ao nosso cenário político. Um abraço aí para o Giovanni e também para a Laurinha. Você aí que está nos acompanhando pode já mandar a sua mensagem, porque o assunto é bom hoje, hein? O assunto é curioso, o assunto é cangaço. Tem alguma dúvida sobre o cangaço? Quer saber alguma história aqui com o professor Lemuel Rodrigues, nosso convidado de hoje? Ele hoje está aqui como entrevistado, viu, Tássio Araújo? Ele não é entrevistador. Então, hoje, o professor Lemuel vai responder perguntas aqui sobre este evento que vai acontecer próxima semana. Vai ter aqui em Mossoró também, mas vai passar por algumas cidades onde justamente tem essa ligação com o cangaço, com Lampião. Participe, interaja conosco através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, vamos para a Câmara Municipal de Mossoró, que sediou hoje uma sessão solene em homenagem aos 28 anos do Mossoró Cidade Junina. Hoje foi dia de galerias e plenário cheio na Casa do Povo, para celebrar o legado de 28 anos de uma festa que já se tornou característica com Mossoró. A sessão especial contou com a presença do prefeito de Mossoró, vereadores, representações da sociedade civil e figuras importantes na história de uma das festividades juninas mais importantes do Nordeste. Hoje a Casa do Povo foi decorada com estampa xadrez e toda a indumentária de São João, durante a realização da sessão solene em homenagem aos 28 anos do Mossoró Cidade Junina. Uma das pessoas que participaram aqui do momento foi o prefeito Alisson Bezerra, que ressaltou a importância dessas pessoas que atuam não só nos palcos, como também nos bastidores, na garantia de sempre fazer um MCJ bonito para todos. Essas pessoas que não têm a intenção de aparecer, essas pessoas que não ficam satisfeitas apenas em serem fotografadas. A maior satisfação delas é terem a certeza que o Mossoró Cidade Junina acontece com o trabalho delas nos bastidores. A sessão foi proposta pelo vereador Caio Freire e aprovada por unanimidade na casa. Além da celebração ao evento, foram entregues diversas honrarias distribuídas pelos vereadores às pessoas que fazem o Mossoró Cidade Junina acontecer. Uma delas é a atriz Tony Silva, que falou sobre a emoção em receber a sua homenagem. Eu estou surpresa, né? Porque as homenagens estão chegando. São 25 anos, 28 anos, sei lá, mais de Mossoró Cidade Junina. E estou desde o início nesse projeto de chuva de bala. E a gente ser reconhecido através do seu trabalho, isso é muito bom. Assim como quem fica à frente dos palcos, os integrantes que também fazem os bastidores receberam seu reconhecimento. Leonardo Wagner, o Leó, diretor de edições passadas do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, esteve entre os homenageados. É um momento muito feliz para todos nós que fazemos cultura, que a gente propõe arte para a cidade de Mossoró, principalmente nesse período do Mossoró Cidade Junina, onde a gente tem uma grande visibilidade, não só municipal, regional, mas também nacional. Então é motivo de muita alegria e muita satisfação e uma sensação de dever cumprido. O momento foi reservado também para prestigiar pessoas que são quase que sinônimo com Mossoró Cidade Junina, como Dona Maria Baracho,
que monta sua barraquinha de comida há mais de 2 décadas na Estação das Artes, durante a festa mais importante da cidade. E é muito importante o Mossoró Cidade Junina. Além de ser importante, o prefeito está fazendo cada dia, cada ano, o Cidade Junina crescer mais e mais. E a gente tem que agradecer, né? Porque quando é bom a gente tem que elogiar. Parabéns aí a quem foi homenageado. É uma parte, não é todo mundo não, porque se fosse homenagear todos que realmente contribuem e contribuíram e vão contribuir com o Mossoró Cidade Junina, não caberia dentro deste plenário. Mas a gente, obviamente, parabeniza a todos e que, de fato, o Mossoró Cidade Junina só existe do jeito que é, só está como está hoje, graças a todas estas personalidades. Eu vi que músicos receberam, além de atores, como você viu aí, comerciantes como Dona Maria Baracho, minha amiga Dona Maria, que realmente traz o diferencial desta nossa comida regional para esta festa tão tradicional aqui de Mossoró e do Nordeste. Então, cada um planta a sua sementinha, dá a sua contribuição para Mossoró se tornar o que é hoje, né, dentro das festividades juninas. Tudo isso acontece hoje aqui em Mossoró por causa de um acontecimento que já passou de 100 anos, né, professor Lemuel? 98 anos, está quase 100 anos, que foi a expulsão do bando de Lampião. O professor Lemuel Rodrigues é um estudioso desta história, é somente o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço e vai realizar um evento que não vai acontecer só aqui em Mossoró não, viu? Como essa história ela é regional, então vai acontecer também em Marcelino Vieira, Apodi, Mossoró, Governador de Cerrosado e Felipe Guerra, de 10 a 14 deste mês de junho. Então, prepare-se, porque agora a gente embarca no trem do tempo aqui com o professor Lemuel. Professor, o Cidade Junina hoje só é o que é por causa do cangaço? Boa noite. Boa noite, Vonúvel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O cangaço é o carro-chefe. Não tem como olhar para o Cidade Junina, olhar para Mossoró no mês de junho e não relacionar ao espetáculo Chuva de Balas, que hoje eu considero um dos maiores espetáculos do país, que traz turistas, leva para assistir estudantes, professores, pesquisadores. Então, essa relação aí ela é inevitável. O cangaço é o carro-chefe da festa junina de Mossoró, sim. Professor, e este evento, ele tem nome e tem número, porque é a 21ª edição do Fórum do Cangaço e o 4º Diálogos Paulo Gastão. Explica pra gente, professor, esses eventos que vão acontecer na próxima semana. O 21º Fórum do Cangaço, na verdade, já era para a gente estar mais, porque nós tivemos o período da pandemia, que a gente não realizou, e em outros momentos nós tivemos questões estruturais, mas nós já vamos para o 21º Fórum do Cangaço. E o Diálogos Paulo Gastão, que já vamos para o 4º ano, foi uma homenagem que nós fizemos ao fundador da entidade, o pesquisador Paulo Gastão, que não está mais entre nós. E quando eu assumi a entidade, eu quis fazer a homenagem e propus à diretoria a gente criar um evento levando o nome dele. Então, Diálogos Paulo Gastão. Do mesmo jeito que eu levei essa proposta para a universidade para criar uma disciplina no curso de História. Hoje, o curso de História de Mossoró tem uma disciplina que é Diálogos Paulo Gastão, onde a história local, a história regional, ela é discutida nessa disciplina. Então, esse evento ocorre todos os anos, no mês de junho. E esse ano, Vonúvio, o evento ele já é o início das comemorações do centenário de 27. Então, o evento esse ano é a primeira parte. Nós pegamos o 2025, 2026, 2027. Como foi que a gente fez? 25, o carro-chefe vai ser Mossoró como empório comercial. Final do século XIX, início do século XX. Mossoró despertando a questão urbana, as discussões sobre ferrovia, o final da escravidão, as secas. Tudo isso vão ser temáticas que vão ser discutidas
dentro do fórum. E ampliando, porque como você bem disse, o fórum esse ano ele vai até Marcelino Vieira, porque lá nós tivemos um dos episódios mais interessantes, tristes, mas muito importante para a nossa história, que foi o Fogo da Caiçara, uma comunidade lá em Marcelino Vieira, que houve um enfrentamento com o bando de Lampião. E lá nós iremos levar um grupo de pesquisadores para conhecer um pouco dessa história. E quando a gente sair de Marcelino Vieira, no dia 11, nós viremos por Apodi, porque Apodi também foi um centro. Apodi foi invadido pelo cangaceiro Marcilon em maio, certo? E em junho, antes de chegar a Mossoró, o bando de Lampião tentou invadir Apodi. Não com Lampião, mas Marcilon estava à frente de outros cangaceiros e não conseguiram. Eles obtiveram o êxito em maio, mas não obtiveram o êxito em junho. E aí desistiram porque o foco mesmo era Mossoró e vieram para Mossoró. Não houve a mesma intensidade em junho do que ocorreu em maio. Até porque os motivos eram diferentes, né? O primeiro, a invasão de Marcilon, tinha por trás algumas disputas políticas entre coronéis. E o de junho, já a intenção era mais saquear a cidade, mas não aconteceu. Essa segunda tentativa não aconteceu em Apodi. E eles vieram direto para Mossoró. Bem, antes de a gente voltar aqui ao nosso bate-papo, vamos acompanhar as principais informações, assuntos debatidos pelos deputados estaduais na sessão de ontem, quarta-feira. Os pronunciamentos da sessão plenária desta quarta-feira trataram de infraestrutura de escola estadual em Alto do Rodrigues, pelo deputado Nelter Queiroz, e de títulos de posse de propriedades pelo deputado Ubaldo Fernandes. A geração de empregos formais nos primeiros meses de 2025 foi assunto tratado pelo deputado Hermano Moraes. O saldo é positivo, de acordo com o CAGED. O Rio Grande do Norte vem num desempenho bem positivo. Da série histórica, que é desde 2010, o melhor desempenho no mês de abril e um crescimento igual em relação ao período passado de 19,2% agora no mês de abril, comparado aí com o período anterior. O que demonstra, né, o crescimento da economia do nosso estado e nos dá, né, esperança de dias melhores. O Rio Grande do Norte vem crescendo no comércio, nos serviços, no agro, na mineração. Já a deputada estadual Cristiane Dantas, que também é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, utilizou o expediente para comentar sobre fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, que visitou os hospitais regionais em Natal e Mossoró e constatou falta de medicamentos nas unidades. A preocupação é a falta de medicamentos básicos e insumos básicos nos dois maiores hospitais, que é o Valfredo Gugel, em Natal, e o Tarcísio Maia, em Mossoró. Então, quem sofre sempre é a população e a dificuldade também que os médicos têm de exercer, né, o seu trabalho, a sua profissão. Também tivemos informações sobre o atraso de pagamento dos médicos ligados às cooperativas, que já vem com 4 meses de atraso. Então, o Estado negocia e, posteriormente a isso, não cumpre o que foi negociado. O deputado Luiz Eduardo aponta que a problemática na saúde é reflexo do comprometimento da receita corrente líquida do Estado. Em 2018, a receita corrente líquida do Estado do Rio Grande do Norte era 463 milhões. Ela saltou de 463 milhões em 2024 para 4 bilhões e 900 milhões. É um salto muito grande. E o que é pior, o comprometimento da receita corrente líquida do Estado para pagamento de precatória, ela subiu de 1,16% em 2018 para agora 2025 para 9,42%.
Está aí a demonstração do aumento do gasto público. Eudiane Macedo comemorou sanção de lei de sua autoria que foi aprovada na semana passada. Segundo a matéria, condenados pelo crime de LGBTfobia não podem mais ser nomeados em órgãos públicos estaduais. É muito importante porque a gente sabe as dificuldades, os desafios que essas pessoas passam diariamente, o preconceito, e dentro de todas as empresas, seja os órgãos públicos, seja as empresas privadas, infelizmente, o dia a dia, essas pessoas elas sofrem um preconceito. E com esse projeto, né, vai coibir de muitas pessoas cometerem esse crime, porque é um crime, né? E essa nossa lei, ela tá dentro de uma lei federal que também é do crime de racismo, né? Complementa a lei do crime de racismo. O deputado Coronel Azevedo pediu apoio dos colegas parlamentares para a PEC apresentada por ele e que trata de promoções dos policiais militares e bombeiros militares do Rio Grande do Norte. Recentemente, o Poder Judiciário entendeu que essa lei específica, em alguns artigos, não cumpriu os quesitos referentes à constitucionalidade e declarou inconstitucional alguns artigos ferindo de morte a lei que começou com Rosalba e está se acabando no governo Fátima Bezerra. Então, nós fizemos um estudo, interagimos com associações, assessoria jurídica e fizemos a inserção, propusemos a inserção no texto constitucional da previsão do Instituto da Promoção Ex Officio, dando garantia, dando fundamento jurídico, dando segurança para que essas promoções possam serem feitas no futuro a partir de uma regulamentação por lei complementar. Pois é, como você observa aí, são assuntos pertinentes aqui a todo o Rio Grande do Norte que os deputados estão repercutindo e a gente está também acompanhando de perto. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o professor Lemuel Rodrigues, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Professor, a SBEC, ela possui sede aqui em Mossoró. E qual a influência da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, para outras associações, outros grupos de estudos no cangaço do Brasil? A SBEC foi fundada em 1993. Ela foi fundada, foram mais de 15 pessoas que pensaram a SBEC, mas eu diria que o maior nome, o principal nome foi Paulo Gastão. E foi fundada em 93, no Museu Histórico Lauro da Escócia, lá é onde funciona a nossa sede. E de 93 para cá, a SBEC influenciou a criação de várias entidades que pesquisam o cangaço. São grupos de estudo, por exemplo, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, Sergipe, Bahia, tem os grupos de estudo do cangaço desses estados. E esses grupos, eles não estão vinculados institucionalmente à SBEC, porém, os membros desses grupos, quase todos são sócios da SBEC. Porque a SBEC, eu diria que é como se fosse uma entidade guarda-chuva que influenciou a criação desses outros grupos. E isso é importante, porque cada estado tem a sua autonomia de pesquisa e isso amplia cada vez mais as pesquisas sobre o cangaço. Professor, por que é tão curioso e por que as pessoas buscam tanto esse conhecimento da época do cangaço? O senhor estava me contando aqui que os estudos, inclusive acadêmicos, começaram lá por volta da década de 50. E por que move muito com o sentimento das pessoas? Primeiro, o caráter violento do fenômeno. Por exemplo, eu não considero o cangaço como um movimento social. Eu considero o cangaço como um fenômeno. E qual é a diferença? O fenômeno social, ele impacta a sociedade, mas ele não transforma. O movimento social não, ele é algo organizado, tem um princípio, tem um objetivo e o impacto do movimento social causa mudança na sociedade. O cangaço é um fenômeno, ele é momentâneo, o movimento ele é mais amplo. Por exemplo, o que é que a gente poderia caracterizar como um fenômeno social? Uma crise econômica, uma inflação, e o movimento social, por exemplo, o movimento feminista, movimento das populações tradicionais. Quer dizer, são movimentos
que tem uma organização e uma amplitude. E o cangaço eu não considero assim. Alguém pode discordar de mim, tem todo direito, né? E o fato do cangaço ter ocorrido num período e num local, Nordeste em especial, e o seu grau de violência, né, a sua excessiva violência, isso causa um atrativo. A forma como Lampião e outros cangaceiros, como Antônio Silvino, o senhor Pereira, o próprio Jesuíno Brilhante, que muitos dizem que não é cangaceiro, isso é questão de interpretação. A vida dessas pessoas, elas se constituíram em momentos muito difíceis. Então isso atrai a curiosidade. A vida do bandido atrai mais curiosidade do que a vida de um cidadão comum. É por isso que o cangaço, pela violência contra a mulher, violência contra o sertanejo comum, violência contra os religiosos, tudo isso causa um atrativo, ou por curiosidade, ou dentro dos cursos nas academias, para desenvolver pesquisas. A gente está falando de qual período, de qual ano até qual ano houve, né, esse fenômeno do cangaço. Uma pergunta aqui também do seu Aldo. Onde nasceu Lampião, onde morreu Lampião e o cangaço encerrou com a morte de Lampião? A periodicidade, você pode pegar 1870, por exemplo, que não tinha as mesmas características do cangaço lampiônico. A gente tem algumas fases do cangaço e que nem todos os grupos de cangaceiros tinham o mesmo perfil. Por exemplo, Antônio Silvino, ele não tinha a mesma postura que tinha Lampião. Lampião, ele inaugura uma fase do cangaço que os pesquisadores chamam de cangaço de negócio. Lampião era um estrategista e ele habilmente ganhava dinheiro com o cangaço. É tanto que ele deu uma entrevista em Juazeiro do Norte, quando ele esteve lá, e foi perguntado a ele por que ele não abandonava aquela vida. E ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Ele perguntou: se o senhor tivesse um negócio e estivesse dando dinheiro, o senhor encerraria? O cara disse: não. Ele disse: então é o meu caso. O meu negócio está dando dinheiro. Então, a periodicidade vai de 1870 até 1940. Por que 40? Lampião morre em 38. O cangaço acaba com Lampião? Não. Porque o vingador de Lampião, foi Curisco, né? Ele manteve o bando dele e foi vingar a morte de Lampião. Mesmo que as pessoas que ele matou, que ele achava que tinha traído Lampião, não tinha nada a ver, foi uma família inocente. Curisco morre em 40, aí sim encerra, e os cangaceiros que vão sendo presos, tem todo o processo de anistia que eles vão recebendo do governo Vargas. E Lampião nasceu no sítio Passagem de Pedras, em Serra Talhada, e morreu na Grota do Angico, em Poço Redondo, em Sergipe. Morreu em 1938, no ataque das volantes na Grota do Angico, às margens do Rio São Francisco. Mas, professor, quem é curioso, quem é estudioso, um abraço para minha amiga Lúcia Rocha, que até já escreveu um livro sobre esta temática aqui, da expulsão do bando de Lampião aqui de Mossoró. As pessoas que têm essa vontade de colaborar também com estudos, como é que pode participar do evento? É possível de fazer inscrição? É aberto? É fechado? Como é que é? Um abraço à Lúcia também. O livro dela é espetacular, O Menino Rodolfo Fernão. Um livro muito bom e é uma escritora muito bacana. As inscrições, elas não têm taxa nenhuma. Você pode ir no Instagram da SBEC Cangaço, a ficha de inscrição vai estar lá, você se inscreve, é muito simples, formulário muito simples, manda para o e-mail que está lá também, no Instagram da SBEC, e não paga nada. O evento vai ocorrer no auditório do Colégio Mater Christi, aqui em Mossoró. Lá em Marcelino Vieira, você que está nos assistindo, vai ser na Câmara de Vereadores de Marcelino Vieira, no dia 10 pela manhã. E em Apudi, vai ser na Câmara de Vereadores de Apudi, no dia 11. E aqui em Mossoró, nos dias 12 e 13. Então, dia 12, nós teremos 2 mesas de manhã e de tarde. E no dia
13, além das 2 mesas de debate, nós teremos o lançamento de um livro, Os 37 Dias que Abalaram Mossoró, da escritora Fabiana Agra, e um documentário, que eu estou na maior expectativa, porque é o documentário Messiânicos, de um amigo aqui da TCM, Tássio Araújo, fez um trabalho muito bom, e esse documentário ele vai ser apresentado no dia 13, na sexta-feira, às 16 horas, no auditório do Colégio Mater Christi, que é nosso parceiro, e o evento vai ser todo lá. E no dia 14, que é o sábado, nós sairemos aqui de Mossoró para Governador de Sé e para Felipe Guerra. Nós faremos o percurso que Lampião fez. Só que ele veio de Felipe Guerra para Mossoró. E nós vamos de Mossoró para Felipe Guerra, conhecer os locais onde o bando passou. O Lorde Tárcio Araújo, das longínquas terras de Pepetama, e com este trabalho que realmente vai trazer informações lá do seu refúgio. Olha, a Lúcia Rocha está nos assistindo. Que maravilha, viu? Lúcia Rocha, que estudou muito para escrever este livro, O Menino que Enfrentou o Lampião, a saga de Rodolfo Fernandes. É interessante, conta toda a história de Rodolfo Fernandes. Mas o senhor estava falando aí do dia 13 de junho, que foi justamente a data, lá em 1927, né, que o bando foi expulso aqui pelos moçoroenses. Professor, essa invasão, ela foi motivada por política ou foi pela grana mesmo, pelo dinheiro? Essa questão política é muito interessante. Ela é polêmica e tem muita gente que trabalha nessa perspectiva. Eu digo o seguinte, não existe nenhuma fonte documental, nem nenhum depoimento que nos leve a crer que o motivo foi político. Agora, a gente tem alguns pesquisadores que insistem nessa tese, mas até hoje eu não vi nenhuma comprovação que leve a isso. Portanto, como eu dou prioridade às fontes, pode ser até fonte oral, memória, mas essas memórias têm que ter alguma consistência histórica, não é só a memória por memória. O lado econômico prevaleceu. Nós tínhamos os coronéis do Ceará, principalmente do Cariri, o Isaías Arruda. Nós tivemos a figura de Marcilon, que eu digo que foi a principal figura, não foi Lampião, foi Marcilon. Marcilon foi o homem que conhecia Mossoró, conhecia o comércio de Mossoró, sabia da riqueza de Mossoró, e ele convenceu Isaías Arruda, que convenceu Lampião a fechar uma parceria. Mas por que ele conhecia aqui a região? Ele era tropeiro. Marcilon, antes de ser cangaceiro, era um comerciante como qualquer outro. E ele vinha a Mossoró constantemente fazer negócios. Então ele transitava no comércio de Mossoró. Ele conhecia os empresários, ele conhecia o comércio, ele sabia onde era o banco, ele sabia os pontos estratégicos da cidade. Então ele sabia de tudo. Depois de um fato ocorrido na Paraíba, que ele matou um policial lá, uma briga e tal, então ele se escondeu, depois ele ficou fugitivo e ele virou cangaceiro. Então foi ele que articulou tudo. Entendeu? Não foi Lampião. Lampião veio pelo nome, pelo peso, pelo grupo, se juntou ao grupo de Marcilon, se juntou ao grupo de Sabino, o grupo de Jararaca vinha com Lampião e aqui eles entraram por Luiz Gomes e vieram fazendo estrago por onde passava, né? Tem muitas histórias interessantes da passagem de Lampião no Rio Grande do Norte. Então, ele passou por quantos estados, Lampião, dentro desse percurso dele? Pernambuco, Paraíba, Ceará. Lá foi a reunião, onde, diria assim, o quartel-general, onde tudo foi articulado. Então, ele saiu do Ceará, cruzou a Paraíba. Antes de entrar no Rio Grande do Norte, ele teve um combate em São João do Rio do Peixe, só que ele descobriu que sua munição estava estragada. Isso foi em meados de maio. O ataque a Mossoró era para ter sido em maio. Só que quando ele chega em São João do Rio do Peixe, eles trocaram o tiro lá com a polícia, eles descobrem que a munição estava estragada. Então eles abandonam a munição, voltam para a Missão Velha e pegam a munição nova. Aí atrasa a invasão a Mossoró. Quando ele chega aqui, eu tenho uma passagem da poesia de Antônio Francisco que eu acho interessante.
Antônio Francisco disse que não foi Lampião que atacou Mossoró, foi Mossoró que atacou Lampião, porque Mossoró estava preparado. Mossoró, diferente de tantas outras cidades, vilarejos, sítios, Mossoró estava preparada para receber o bando. Só morreu um cangaceiro. No combate, Cochete. Jararaca foi preso no outro dia, foi levado para a cadeia e, ao invés de ser julgado, absolvido ou condenado, a polícia o matou. É o que eu diria que o heroísmo de Mossoró, a construção dessa ideia de heroísmo, ela fica um pouco contraditório quando a polícia, que deveria proteger o preso, age de uma maneira totalmente incoerente, matando uma pessoa que estava sob custódia do Estado. Professor, o cangaço saiu fazendo aí um derramamento de sangue por onde passava, saques. E onde era que estava o poder do Estado nisso tudo? Como era que eu observava e o que diziam os líderes políticos diante também até mesmo das ameaças dos coronéis? Como era que estava o Brasil vendo o Lampião fazer o que fazia, os cangaceiros fazer o que faziam? Você fez uma pergunta muito boa, Onúvio. Tem um trabalho de Honório de Medeiros, a quem eu mando um abraço, eu sei que ele está nos assistindo lá de Natal, Coronéis e Cangaceiros. E ele mostra muito bem essa relação. Não tem como a gente estudar o cangaço sem essa relação com a política brasileira. É claro que você não pode dizer que todos os coronéis, a classe política apoiava o cangaço, não, mas existia um grupo de coronéis que se alimentava do cangaço. E, por sua vez, o cangaço se alimentava desses coronéis. E que tipo de relação era essa? Era proteção, era bancar a invasão de outras propriedades, era matar coronéis inimigos. Era proteção. Ou seja, o coronel usava da violência dos cangaceiros em seu benefício e, por sua vez, o cangaceiro usava a influência dos coronéis para conseguir, por exemplo, armas e munições. Como é que essas armas e munições modernas chegavam a esses bandidos? Através da classe política, através dos coronéis. Então, como é que você conseguia desmontar uma estrutura do cangaço quando você tinha por trás coronéis que davam sustento? Autoridades policiais, deputados, governadores. Então, você tinha toda uma máquina por trás para sustentar esses cangaceiros. E olha que o bando de Lampião era considerado um bando independente. Mas, no mundo do crime, eu não acredito em independência. Há uma relação com setores da classe política do Nordeste do Brasil. Um abraço aqui para o João, diretor da UPA, o Jean Paul, contador, também aqui conosco, Janilson. Quem também está mandando mensagem aqui, parabéns aqui ao doutor Lemuel Rodrigues. O Miquel está perguntando, vai ter transporte para os participantes do evento? Vai, Miquel, nós estamos providenciando transporte para que todos possam ir a Felipe Guerra e governador do Cerro Rosado, sim. Quem também está mandando mensagem aqui é o Alisson Dantas, lá do Boa Vista. Ele parabeniza aqui pela entrevista. Gostaria de saber do professor, quem pode ser membro da SBEC? Só pode ser professor, pesquisador, historiador? Não, o critério para entrar na SBEC é que você desenvolva algum trabalho de pesquisa. Pode ser um artigo publicado em jornal, em revista acadêmica, pode ser um documentário, pode ser algo que venha contribuir ou que tenha contribuído para o estudo do cangaço. Mas também em outras áreas, como, por exemplo, religiosidade popular. Você tem algum trabalho sobre messianismo, sobre Padre Cícero, sobre o contestado, então, sobre folclore. Então, são essas temáticas que dialogam com a temática do cangaço, que é o carro-chefe. Edilene Moraes, Nonato Gomes, Ageu William acompanhando a gente lá do Van Rosado, muito obrigado pela audiência. Professor, o senhor falou aí que precisa ter algum estudo, e o senhor disse que desde a década de 50 que se estuda. Vai completar 100 anos da morte, na verdade, da invasão de Lampião, aqui a Mossoró, né, a tentativa. Ainda tem muita coisa a ser estudada ainda? Interessante, Vanúvio, que essa pergunta ela é feita de uma outra forma às vezes, é assim... Muita gente diz, não existe mais o que estudar sobre o cangaço. Eu digo, então, necessariamente, não existe mais o que estudar sobre Roma Antiga, ou sobre a Segunda Guerra, ou sobre a Primeira Guerra. Então, nenhum fato histórico, ele esgota a sua pesquisa.
Eu vou dar um exemplo. Quantos trabalhos tem sobre as primeiras obras do cangaço? Outro assunto. Quantos filmes sobre o cangaço foram feitos durante o cinema novo, nos anos 50 e 60? Quantos estudos hoje tem sobre os filmes sobre o cangaço nessa época? Outro exemplo, filhos e netos de cangaceiros. Quem já estudou e procurou dialogar um pouco sobre essa trajetória? Tem muita coisa ainda, então, né, tem professor? muita coisa que se estudar sobre o cangaço. E aí fica quem tem interesse. Não falta assunto. É aquela questão, né? Às vezes um aluno procura você e diz assim: professor, já tem 1000 dissertações sobre esse tema. O que é que eu faço? Eu digo a 1001ª. Professor, o Tássio Araújo está aqui no estúdio acompanhando aqui a gente e agradece aqui a audiência pessoalmente, mas ele estava citando aqui uma passagem, bem rapidinho, já está quase no fim do nosso horário, mas ele citava aqui que Lampião estava se organizando quando foi morto, né? Teve a cabeça arrancada junto com a equipe lá. Ele estava se organizando para deixar o cangaço? Como era isso? Na Grota do Angico foi morto Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Foram 11 cangaceiros mortos e um policial, o Adrião. E as pesquisas indicam que, possivelmente, a gente não tem como bater o martelo, né? Mas existem especulações e alguns estudos que apontam que, possivelmente, aquela reunião lá em Angico pudesse ser a última, que ele estava pensando. E quem disse isso foi Sila. Sila, ex-cangaceira. Eu tive a oportunidade de estar com ela em alguns momentos, né? Quando ela era viva, e ela chegou a afirmar isso, que existia sim essa conversa. Maria, que é a esposa do Lampião, chegou a fazer o comentário de que Lampião estava cansado, de que queria outra vida. Já estava com 40 anos, né? 39, 40 anos, a idade que ele morreu. Quer dizer, então, é possível sim que aquela pudesse ter sido a última reunião, o último encontro daqueles grupos para uma possível despedida e ele ir para Goiás, Minas, que era para onde geralmente ia os cangaceiros que desistiam daquela vida. Professor, vamos reforçar o convite aí para participar do evento. 21º Fórum do Cangaço, 4º Diálogo de Paulo Gastão, ocorrerá no Colégio Mater Christi, e você pode se inscrever no Instagram SBEC Cangaço. Você vai lá, tem a ficha de inscrição, é muito simples a inscrição, envia para o e-mail forodocangaço@gmail, que vai estar lá também, não tem taxa. E aqui, eu só quero aproveitar para agradecer os parceiros da gente, né? A Prefeitura Municipal de Mossoró, a Prefeitura de Felipe Guerra, Prefeitura de Apudi, Prefeitura de Marcelino Vieira, a UERN, o Colégio Mater Christi, e esse ano uma diferença. Nós temos 5 escolas públicas parceiras. O Aida Ramalho, o Eliseu Viana, o Rotary, aí vem o SESI e vem mais o IFRN aqui de Mossoró e de Apudi. São parceiros nossos. Essa é uma discussão perene e tem um canal do YouTube também, só reforçar o endereço aí do canal. O nosso canal é o Resenha do Cangaço, que a gente discute toda sexta-feira uma temática. Você pode acompanhar o Resenha do Cangaço. E no Instagram, Resenha do Cangaço, _ você acompanha toda a nossa programação. Eu acompanho também lá no Spotify. Muito obrigado, viu, professor? Até a próxima, boa sorte no evento. Muito obrigado, forte abraço a todos e a todas. A gente agradece a audiência de todos. Perdeu alguma coisa aqui? Vai lá no YouTube para você assistir novamente. Até amanhã, um abraço.